Seja muito bem-vindo para mais um dia de quê? De estudar, estudo bíblico. Vamos ver a iluminação se assim fica melhor? Ou se assim. Vamos dar uma ajustadinha aqui. Vamos nessa. Estudo bíblico de hoje. Hoje é forte, hoje é pesado. Hoje tem Velho e Novo Testamento. Então vem comigo que vai destravar a sua mente. Quais são os tópicos de hoje? Medo, como vencer o medo e o seu propósito para governar na terra. Você vai entender, com uma base bíblica, qual que é o seu destino, para que você foi feito. Então, acompanha aqui que vai ser muito, muito forte. Vamos lá. O que acontece? Vamos usar 3 bases. Gênesis 1, 26, João 21, 15 a 17 e 1 João 4, 18. Essas são as bases, tá? Gênesis 1, 26 é um versículo bem famoso que está falando que: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que o homem, a humanidade, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado. E aí gado, a palavra também é utilizada no hebraico para significar besta. Presta atenção. Você foi feito para governar sobre as bestas. Nossa, mas tem aí a besta do Apocalipse. Sabia que dentro de você tem o código-fonte para dominar sobre a besta? Está na própria palavra, justamente em Gênesis. Aí no Apocalipse você tem a besta que sobe lá, mas você foi feito para governar sobre a besta, e não o contrário. E sobre toda a terra. E aí aqui, quero chamar a atenção para esse tópico terra. Quando está falando terra, aqui se você catar a palavra no hebraico, que é Hares ou alguma coisa assim, a pronúncia não é o meu forte, do hebraico, você vê que onde que ela é utilizada? Gênesis 1, 1, o primeiro versículo da Bíblia. E criou Deus, no princípio, o céu e a terra. Ou seja, você foi feito para governar a terra. Deus governa os céus. Você tem noção da dimensão disso? A própria Bíblia, a própria Torá, já diz que no começo Deus criou os céus e a terra. E um pouquinho depois Deus fala assim, olha, você foi feito para dominar sobre a terra. Deixa que os céus eu que mando, mas você, ser humano, foi feito para governar sobre a terra. É o mesmo termo em hebraico. E além disso, sobre qualquer outra coisa que se move, qualquer outra coisa movente que se move na terra. Então, as traduções pegaram e falaram assim, não, e sobre todos os répteis e tudo mais. Por quê? Porque essa coisa que se move, ela é usada numa conotação meio sinistra, uma movimentação meio assim sinuosa, que lembra a movimentação da serpente. E aí a tradução pegou e falou assim, não, é sobre a serpente. Aí depois, não, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas se você for pegar a origem etimológica do termo em hebraico, significa o quê? E como é que você acessa isso, caso você tenha interesse? BibleHub.com. Bible em inglês, Bíblia, BibleHub.com. E aí você vai lá e busca no próprio hebraico. E aí você faz a sua pesquisa dos termos paralelos e por aí vai. Então, todas as coisas que se movem na terra. Mas qualquer coisa que se move de um jeito meio estranho ou não, está incluso nisso. Então, parabéns, você foi feito para dominar, para sujeitar a terra. E não é sujeitar assim, eu vou governar de qualquer jeito aqui. Não, você foi feito para governar da melhor maneira. E você foi feito para usufruir do que a terra tem de bom para você e para você multiplicar. Multiplicar não apenas a tua própria semente, mas multiplicar a semente da terra. Aí você começa a entender melhor a parábola dos talentos. Ora, se você tem uma mesma terra e você consegue multiplicar mais vezes nessa mesma terra, nesse mesmo lote de terra, parabéns, você tem mais valor.
E aí você acaba governando sobre mais cidades. Porque essa questão da quantidade de multiplicações é na parábola das 10 minas, que é tipo uma outra versão da parábola dos talentos. Basicamente, você tem uma mesma quantidade de minas, e aí quem multiplica mais vezes consegue governar mais. Então, o início da reflexão que eu quero fazer aqui para você é: o quanto você está multiplicando os dotes, as qualidades que Deus deu para você? Vamos pensar numa qualidade que equaliza todo mundo? Tempo. Como é que você otimiza as suas 24 horas? Como é que você otimiza o seu tempo nesse movimento de rotação e translação da Terra? Como é que você otimiza, um pouco além do tempo, como é que você otimiza a deterioração do seu próprio corpo? O seu corpo ele vai deteriorando conforme as rotações e translações do planeta acontecem. Então, por exemplo, eu não nasci com cabelo grisalho assim, já tá ficando grisalho pra caramba. Eu tenho cabelo mais grisalho que um monte de gente com muito mais idade cronológica do que eu. Como é que você otimiza os seus recursos, o seu tempo, aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Isso vai determinar o quê? A qualidade do seu governo vai determinar a quantidade de coisas, de bênçãos, de recursos que você tem. Presta atenção nisso, que isso é muito forte. Então, o seu governo, digamos assim, a sua missão nada mais é do que governar. Ou seja, é subjugar de tal modo que você multiplique esses recursos. Legal. Mas por que você talvez não esteja governando tanto quanto Deus espera de você? É aí que está. Esse governo que acaba não sendo exercido, ele não o é por uma razão simples: o medo. O medo é que está lá no final, depois de todas as camadas que você vai tirando e tudo mais, está o medo. E esse medo é o que te impede de prosperar. Esse medo é o que impede você de governar. Esse é o grande B.O. Muito que bem. Então, como é que você vence o medo? Com amor verdadeiro. E que amor é esse que é verdadeiro? Os gregos chamavam de ágape, o amor verdadeiro. E qual que é a diferença? Eles colocam numa dialética um tanto quanto polarizada. Você tem de um lado o amor verdadeiro e do outro lado você tem o medo. O amor verdadeiro preenche. O medo, ele aponta para onde? Para a escassez. Então o medo, ele é uma falta. E ele nasce a partir da falta, ele contém a falta dentro de si, e tudo que tem a ver com escassez tem a ver com medo. Ou seja, quanto mais você multiplica os vazios na tua vida, mais medo você deixa entrar na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua alma, em tudo. E como é que você multiplica esses vazios? É só você focar a sua atenção para longe da fonte, para longe da origem da vida, para longe do teu coração. Toda vez que você foca a sua atenção numa mentira, em algo que não é verdade, automaticamente você foca a sua capacidade criadora, a sua capacidade imanente que está dentro de você criar o quê? Nada. Criar uma mentira. É como se você tivesse um monte de energia e você dispersasse essa energia. Mas é de uma forma aleatória? Não. Você dispersa essa energia e alguém coleta. Sempre. Então quem é que está coletando essa energia e por que você está dispersando essa energia? São as perguntas óbvias que vêm à mente. Bom, se eu estou desperdiçando energia, desperdício não parece ser bom para ninguém. Qualquer gestor de qualquer empresa, qualquer governante, não gosta de desperdício. Desperdício é ineficiência. Ineficiência não faz sentido, não é um bom negócio a ineficiência. Mas espera aí, se a ineficiência ela é promulgada, ela é patrocinada na sociedade, então isso serve a algum interesse. Se serve a algum interesse, tem alguma inteligência por trás
dessa dinâmica. Qual que é essa inteligência? Essa é a linha de raciocínio que a gente vai tomar com base na Bíblia e com base em experiências do cotidiano mesmo, na vida real, tá? No mundo contemporâneo, onde tem internet, esses trem todo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Recentemente eu postei um vídeo no YouTube chamado Uber Talks, Gaiola e Liberdade. O tema desse vídeo foi eu conversando com uma motorista que é motorista de aplicativo e não gosta de ser motorista de aplicativo. E no caso dela em específico, ela queria algo a mais e ela se considerava como se vivesse numa gaiola. E aí eu comecei a conversar sobre a liberdade, o jogo de quem está fora da gaiola, as realidades compartilhadas de quem está fora da gaiola. E ela começou a se interessar pelo assunto, a gente desenvolveu um bate-papo. Tem lá no meu canal no YouTube, @IgorCarbone, só conferir lá. Basicamente, qual que é o empecilho para as pessoas saírem dessa mentalidade da gaiola? O medo. Por que as pessoas não empreendem? Porque tem medo. Pô, Carbone, mas assim você me ofende, você tá me chamando de medroso? Cara, qual o problema de admitir que você tem medo? Todo ser humano tem medo. O medo é natural da vida. O seu corpo, ele teme para não morrer. Isso é natural. Não se iluda achando que você é super-homem e você não tem medo de nada. É claro que você tem medo. A questão é, esse medo que você está sentindo, ele é um medo real ou ele é um medo imaginado? É só essa a diferença. Então veja, lá na última linha do balanço, lá quando você começa a ver, então tá, então qual que é o resumo da história? O resumo da história é, você vive uma vida de verdade ou você vive uma vida de mentira? Se você vive uma vida de mentira, adivinha só o que vai acontecer com você? Você vai ser suscetível ao medo imaginário. E se você é suscetível ao medo imaginário, você cada vez mais se aprisiona. Poxa vida, Carbone, mas eu não gosto de viver assim, mas eu tenho medo. Pois é. Quando você aprender a superar esse medo, aí você vai desempacar na vida. Enquanto não, você vai continuar andando em círculos. E não adianta nem eu, nem Flávio Augusto, nem bilionários falar o que for. Não vai mudar. Vai depender de você tomar a iniciativa e mudar a sua própria chave mental. Então, por mais que a gente possa aqui entregar conteúdo para você e a energia, quem vai direcionar o teu destino é você. Beleza? Então tá bom. Então, o medo, ele é uma decisão. Como assim, Carbone? Não pode ser. O medo imaginário é uma decisão. O medo imaginário consiste no quê? Consiste em você pensar em algo ou não, eu não quero isso. Aí ferrou, aí você começa a abrir margens. Eu não quero isso. Aí você começa a viver o joguinho daquilo que não é. O joguinho da ilusão, o joguinho da sombra. Por que sombra? A sombra é uma consequência natural da luz que irradia a um corpo que a obstrui. E aí esse corpo que a obstrui, ele se interpondo à luz, a luz acaba projetando uma sombra que é consequência do corpo que se interpõe à luz. Nossa, não entendi nada. Aqui tem uma lâmpada. E aqui atrás tem uma sombra. Ali, ó, tem uma sombra. Se eu apagar essa luz, a sombra muda. Por quê? Porque é um corpo que está no meio da luz. Beleza? Então começa a pensar que corpo que está no planeta Terra entre a luz, que é Deus, e você. Pensando na parábola lá, na alegoria da caverna de Platão, é a mesma coisa. Você tem a luz lá fora, você tem a parede da caverna e você tem as sombras que se movem. A fonte da luz é Deus, é a verdade, o caminho e a vida. Essa é a fonte da luz. E por que que a luz é a verdade? Por que que a luz não pode ser mentira também? Porque a luz, automaticamente, ela brilha para fora. A luz, automaticamente, ela irradia. Ela tem essa característica de não ter restrições. Tudo aquilo que é sombra denota o quê? Uma estagnação. Denota uma obstrução. E a sombra ela só existe em função da luz e do objeto que está no meio. Presta atenção nesse objeto que está no meio, porque é isso que vai ser interessante aqui na discussão. Você tem um objeto, um corpo que está no meio. Você tem
a mídia, você tem governos de todos os tipos, você tem famílias de todos os tipos, tudo isso que está no meio. E cada um tem os seus próprios interesses. Legal? Legal. E você? Você faz o que com tudo isso? Você faz o que com toda essa informação que está disponível no YouTube para você? Porque, querendo ou não, gostando ou não do sistema, o sistema permite que você acesse essas informações. Tá aí. Se vê, ok. Se não vê também, tudo bem. Então, compara com o sistema que era há centenas de anos atrás, na Idade das Trevas, como o pessoal costuma chamar na história. Não tinha acesso à informação. Então, o sistema hoje, ele, digamos assim, ele acomodou mais informação e mais acesso à informação para você. O que você faz com esse acesso à informação? É o primeiro ponto. E aí você tem um monte de outras coisas que acontecem dentro desse modelo de sistema que busca entreter a sua mente, ou seja, chamar a sua atenção para tudo aquilo que não é. Então o jogo da sua liberdade consiste em você saber discernir o que é verdade e o que é mentira, só isso. Sabendo o que é verdade, você não precisa ter medo mais. Porque o medo, ele é consequência da falta de conhecimento. Quando você conhece a verdade, você tem conhecimento. E o conhecimento te possibilita saber cada passo que vai acontecer a partir daquele ponto. Por que que esse mundo é um mundo tão repleto de medo? Porque as coisas são tão confusas, tem tanta informação, tem tanta ignorância acontecendo, é tudo tão caótico que é viavelmente impossível você ter plena consciência e pleno conhecimento de tudo que acontece o tempo todo. Se nem os computadores superquânticos e tudo mais conseguem prever as ramificações meteorológicas, imagina você prever e ter conhecimento do que vai acontecer, essa presciência. Agora, você pode saber o tipo do caminho. Você pode saber o padrão do caminho que está se oferecendo a ti, ou que aparece diante de ti. E você pode entender se esse caminho te conduz à verdade, à vida, ou se é um caminho que conduz à mentira, à idolatria, à prostituição. Mas por que falar nesses termos, Carbone? Olha só. Tem, em Provérbios, na própria Bíblia, tem falando que existem certas situações que parecem boas a um primeiro momento, mas depois entra e é amargo no ventre. Presta atenção. E tem coisas que parecem amargas, mas depois acaba sendo doce. Parece difícil no começo, mas depois é bom. Traduzindo isso para a neurociência, é o quê? O prazer imediato, muitas vezes, é doce, é legal no começo, mas depois ele te deixa todo cagado na sua neurologia. Seu cérebro fica mimado dopaminergicamente. Você passa a ser refém de prazeres imediatos. E você passa a moldar uma estrutura cerebral que te condiciona e te escraviza. Esse é o jogo. Escravizar você a prazeres momentâneos. Então veja, você tem acesso, nem que você tenha um celular e uma internet tosquinha, mas você tem acesso. Mas o tempo todo você tem um monte de outras pessoas buscando sempre te impressionar, seja pelo grotesco, seja pelo pitoresco, o absurdo, ou por promessas e seduções e fantasias que apelam à prostituição. Qual que é a diferença entre comunhão e prostituição? Porque vamos lá, vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. Imagina que você tem uma pessoa que se porta de maneira a mostrar mais partes do corpo do que esconde, tá? Se é que você me entende. Aí tá lá exibindo e balançando e tudo mais. O que aquilo insinua? Insinua o quê? Um desejo de conectar-se com alguém ou alguém. Até porque aquela cena é uma cena que, digamos assim, já eliminou várias etapas do processo de finalmente se conectar com a pessoa. Só que a conexão em si é o problema? Talvez sim, talvez não.
Agora, o que realmente é problemático é você sugar a energia do outro para você. E por que que isso é um problema? Cara, porque está escrito na palavra, entendeu? A forma que originou toda essa catástrofe da queda do estado de graça, ela é uma forma que não apenas é uma forma fechada em si, que não faz mal a ninguém, mas é uma forma que suga a energia da forma que é o polar oposto. Quando você tem homem e mulher, e o problema da questão do conhecimento do bem e do mal e tudo mais, é justamente o quê? A forma, a delimitação do que é eu, do que é o ego. O que é o ego? É aquilo que tem limite, e você olha para outra coisa e você fala, isso não sou eu. E aí você olha para outra coisa e você fala, isso sou eu. Esse limite é uma ilusão, mas é uma ilusão convincente. E aí você pensa assim, não, pera, homem, aí tem aquele formato, aí tem a fêmea, né, macho e fêmea, e tem outro formato, beleza. Até aí tem problema? Não. Agora, quando começam a querer sugar a energia do outro, aí tem um problema. Por quê? Porque gera um desbalanço, correto? Imagina se a balança está equilibrado, está 0 a 0. Mas aí você tirou a energia daqui, automaticamente a gente sabe que no universo nada se cria, tudo se transforma, então a energia que sai daqui tem que ir para algum lugar. Ela foi para cá. Gerou um desequilíbrio, um desbalanço. Ferrou, porque isso aqui vai ter que voltar. Só que vai voltar mais ou menos assim, ó. Aí vai fazer assim, aí vai ficar o quê? Numa tensão dinâmica. E essa tensão dinâmica é o que os hindus chamam de samsara. Como assim, Carbone? Você estava falando de Bíblia, agora você está falando dos hindus? Mas é a mesma coisa, está tudo interligado. A verdade é uma só. Então, o que é esse tal desse samsara? É você reencarnar infinitas vezes até você aprender as lições. É você ver, nossa, agora eu sou um latifundiário e tal, assim, nossa, tunado. Só que aí você tirou a energia de muitas pessoas e você não multiplicou os talentos como estava escrito na palavra, que era o teu propósito de vida. Porque se a gente pensar e seguir um pouquinho mais aqui, Gênesis 1:27 vai falando que criou o homem, o macho e a fêmea e tudo mais, e aí Gênesis 1:28 estava falando assim, seja frutífero e multiplique e preencha a terra, e aí você preenche a terra. Olha só, multiplicai. O que acontece se você não cumprir esse negócio, mesmo juntando energia para você? Você fica com um déficit. E não só um déficit de um banco kármico, mas você fica com um déficit dentro da tua própria progressão almática de evolução. E automaticamente você vai bater cabeça até aprender. Porque uma hora a tua própria alma, quando chegar num estado contemplativo, vai entender que para ter o progresso absoluto é preciso entender o outro lado da história, é preciso entender o outro lado da moeda, é preciso entender a escassez para você valorizar a abundância, é preciso você entender a sombra para você valorizar a luz. Não adianta só você chegar e falar assim, não, eu só quero paz e amor, eu só quero cirandinha, tudo bonitinho e tal, e inefabilidade. Não, você tem que entender o que é o sofrimento, por que o sofrimento existe, por que o drama existe, por que as trevas existem. Porque elas não se originaram à toa. Existe uma linha de raciocínio que elas seguiram e uma linha de raciocínio de sofrimento que elas seguiram e aí culminou nessa catástrofe toda. Então, entendendo a dor da sombra, você vai brilhar mais forte. Isso está em Isaías. Quando você alimentar a alma aflita, as sombras dentro do teu coração se transformarão na luz do meio-dia. E o teu coração se tornará um manancial. O que é isso? Vai brotar águas vivas dentro de você. Isso é o que os gregos chamam de amor ágape. Isso é o que no Novo Testamento é a água viva, é a fonte de águas vivas. O paralelo é o mesmo. Por mais que o Novo Testamento foi escrito em grego, caso você não saiba, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. São duas línguas diferentes, duas culturas diferentes, tudo diferente.
O hebraico é mais antigo do que o grego. O hebraico está mais próximo da conexão fonética, matemática, das sílabas e dos significados. Ou seja, é como se o falar fosse como se fosse uma orquestra. E o falar direito é como se fosse uma orquestra harmônica. Nossa, que gostoso ouvir um violino bem harmônico, né? É mais ou menos assim essas linguagens mais primitivas. As linguagens mais modernas, que bagunçou tudo depois da Babel e tudo mais, aqueles trem lá, começou a ficar bagunçado. Então começou a ficar meio que umas coisas meio nada a ver. Ficou meio um dubstep, sabe? Umas coisas assim, que não tem muita lógica. Meio que um drill e um trap, assim. Pô, Carbone, tá criticando? Não, eu tô falando que não é violino, entendeu? Não é sinfonia, tá? Então são línguas diferentes. Beleza? Beleza. Voltando à linha de raciocínio. O amor verdadeiro é essa fonte de águas vivas. Mas você precisa entender a falta para você valorizar a abundância. Só que você pode demorar muito para entender a falta ou pouco. Você pode pegar assim e sentir uma dorzinha e falar assim, beleza, já entendi a lição, vou partir para a próxima. Esse erro eu não cometo mais. Ou você pode se ferrar várias vezes, o mesmo erro de novo, infinitas vezes até aprender. Isso é o que os caras chamam de samsara. Você reencarna diversas vezes num loop infinito até você aprender. E aí você vai viver ângulos diferentes do mesmo problema, da mesma lição, até você aprender. Aí eu te pergunto, quantos ângulos diferentes você precisa viver a mentira para você conhecer a verdade? Se a Bíblia já foi escrita, se o caminho, a verdade e a vida já está ali há milhares de anos, já é secular, já está ali, cara. Os caras fizeram um mó rolê, mó trabalhão para deixar isso acessível para você. Se você não tem uma Bíblia física aí, vai na internet, tá de graça. Acessa. E aí, Estel Albuquerque, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estou falando do seu propósito na vida. Eu estou falando que você foi feita para governar. E eu estou falando o que vai te impedir a isso. Por que governar? Porque aí você vai ter riqueza, prosperidade. Então eu estou usando uma base bíblica. Eu estou usando Gênesis 1:26 e estou usando algumas outras bases bíblicas para falar assim, esse aqui é a tua missão na Terra. Você foi feita para ser rica, você foi feita para ser próspera. Só que, por que não é? Porque você tem problemas, você tem medos. O medo está na origem de todos os problemas. E aí eu estou explicando o que tem a ver o medo e como é que você vence o medo. Você vence o medo conforme João 4, 1 João 4,18, com amor verdadeiro, com ágape. Tá? Então a Bíblia ela oferece o problema, mas também oferece a solução. É por isso que é uma espada de dois gumes. Então, se você quer ter uma vida boa, se você quer comer do melhor da terra, se você quer viajar para onde você quiser, se você quer ter recursos para viver uma vida próspera, você precisa se libertar da gaiola do medo. Medo de quê? Medo de ser autêntica, medo de empreender, medo de, sair da mentalidade CLT, medo de se libertar de companhias que só querem o seu mal ou que só querem sugar a sua energia, medo de abrir o seu coração para Deus, medo do mundo espiritual, medo da verdade, medo de um monte de coisa. O que mais tem nesse mundo é medo. É um buffet de medos diferentes. E esses medos, eles acabam acorrentando você. E esses medos, eles podem ser conscientes ou subconscientes. Então, às vezes, a pessoa tem um medo que está tão recalcado, está tão debaixo do tapete, que ela nem sabe que tem um medo. E aí precisa de muitas sessões de terapia, mentoria, treinamentos, mas para começar a perceber como é que você dribla esses medos. O fato é, você tem vários medos que estão travando o seu progresso. Quando você começa a perceber que eles existem e você começa a jogar o antídoto para cima deles, você começa a se libertar. E aí você vai acessando a sua verdadeira natureza. Conforme Gênesis 1:26 está escrito, você foi feita para governar, para dominar a terra. E toda a terra. Não é tipo, é a terra solo, é a terra aquela coisa marrom assim, barro. Não, não.
é tudo que está abaixo dos céus. Tudo. Em outras palavras, em Gênesis 1:1, primeiro versículo do começo da Torá e da Bíblia, fala assim: Deus criou no começo o céu e a terra. Então tudo que está em cima e tudo que está embaixo, você foi feita para governar sobre tudo que está embaixo. Tudo. Tudo que se move na terra. Tudo que a terra produz. E aí você tem graus diferentes de habilidade de governança. Se você domina bem, e dominar bem significa o quê? Multiplicar esses recursos, você vai ter cada vez mais recursos. Só que quando você já está governando, você acessa aquilo que você de fato foi feita para ser. Aí você começou a viver. Mas tem gente que ainda nem começa a viver. Tem gente que está tão perdendo tempo nos medos que nem começa a viver o verdadeiro propósito da sua vida. Esse é o propósito de todo ser humano. As pessoas têm um propósito maior? Sim, tem. E esse propósito é serem frutíferos, multiplicarem o valor da terra. Por quê? Porque isso está no teu código-fonte do teu corpo, da forma que você tem. Você, espírito, você entrou num corpo e você reveste esse corpo com essa forma. E aí, por você ter essa forma, você sente coisas que só você é capaz de sentir. Por exemplo, mulheres têm uma forma de ver o mundo que é única. Só mulher sabe. Por exemplo, homem não tem um conhecimento de certas coisas, se é que você me entende. Então só mulher sabe. Por quê? Porque está naquela forma de mulher. E vice-versa. Então, por exemplo, tomar um chute no meio das bolas. Só o homem consegue entender quão doloroso pode ser isso. E a mulher tem outras dores também que são bem dolorosas também. E outros prazeres e assim sucessivamente. Agora, quando você começa a sentir medo, você trava. E aí você nem vive o que você deveria viver. Quando você começar a perceber que Deus não fez você para ser meia boca, Deus fez você e todas as outras pessoas para serem reinantes, aí você vai começar a falar assim, peraí, o que está travancando o meu caminho? Eu vou liberar logo isso daqui. Porque eu vou viver o meu verdadeiro propósito. E aí você vai ter um senso de urgência. Eu preciso viver o meu propósito. Então, Gênesis 1:26, você foi feito para governar. Só que aí o medo acaba travando. E aí você tem em 1 João 4, versículo 18, que não existe medo no amor verdadeiro. O que é esse amor verdadeiro? Se você for catar o termo grego utilizado, é chamado de ágape. Ágape é uma palavra em português também. Só que você vai ver ágape com um significado meio groselha hoje em dia, tá? O pessoal, os filósofos, beberam demais e aí ficaram muito bêbados para entender o verdadeiro significado de ágape. O que é ágape? Ágape é um amor que preenche você. Então faz uma reflexão e veja quantas coisas a gente faz hoje em dia porque a gente sente que falta alguma coisa na nossa vida. Cara, falta alguma coisa, eu vou comer, não porque eu tenho fome, mas eu vou comer porque eu sinto falta de afeto. Aí eu vou comer doce pra caramba. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso, tá? Pô, vou comer doce. Aí você come um docinho? Não, você come uma caixa inteira de bombons ou de biscoitos e tudo mais. Aí depois você fica com culpa. Puta, mano, comi demais, velho. E aí começa o seu corpo começa a ter outras consequências por causa de uma decisão que ela é emocional. Mas qual que foi o ponto de partida? A falta. E o que tem a ver com a falta? O medo. E aí você vai ver que o medo, ele contém a escassez. Então o termo grego basicamente é phobos. Phobos vem de fobia, aquela coisa toda, né? Contém, segura, ou está vinculado ao que? A escassez. Tá? Escassez. Tem o termo grego aí, mas traduzindo fica escassez. E aí olha só. Por que é importante a gente falar do grego, velho? Porque esse é o original. E o original tem mais conteúdo. Por exemplo, Coca-Cola. É original? É. Aí você tem a outra marca. Aquela marca mais barata. É tão bom quanto o original? Não, né? Aí você tem aquela marquinha lá, zoadinha, que faz aquela propagandinha tosquinha.
Aí você, vou tentar tomar um golinho daquilo para ver o que. Não é uma coisa estranha, não é a mesma coisa. Então, é o que acontece quando você lê ou quando você estuda algo que é tradução em cima de tradução, você já não sente o sabor do original, tá? Então, quando está escrito phobos, nessa questão do medo, não é só medo, é fobia, é aversão, é recalque, é você procrastinar, tudo isso é um conceito só. Então toda vez que você procrastina alguma coisa, você deixa para depois, toda vez que eu não quero ver isso agora, não quero pensar nisso agora, toda vez que você deixa de lado, ou toda vez que você, sabe, recalca alguma coisa, ou seja, você joga para debaixo do tapete da sua mente, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com escassez. Você só joga para debaixo da tua mente alguma coisa porque você está de mãos dadas com a escassez. O amor verdadeiro se desfaz de todo medo. Como assim? Imagina uma árvore que tem as folhas que estão caindo naturalmente da árvore. É isso que acontece quando você tem o amor verdadeiro dentro do teu coração. As folhas que caem naturalmente é o medo que acaba se dissolvendo de você normal, naturalmente. Você não precisa fazer força para jogar para fora esse medo. Mas por quê? Porque você está preenchida em primeiro lugar. Quando você está repleta, você não sente necessidade de que outras pessoas aprovem você. E aí, presta atenção, quando você se sente uma pessoa verdadeiramente inteira, você não precisa se humilhar para a atenção das outras pessoas, você não precisa estar num relacionamento tóxico, você não precisa ficar engolindo sapo, você não precisa ficar se humilhando para ter migalhas de afeto, de atenção, você não precisa ficar usando um monte de decote para ver se alguém começa a reparar em você, você não precisa fazer nada disso. Por quê? Porque você já está inteira, você já está preenchida, você não precisa de nada, você já é autossuficiente. Por quê? Porque você está com esse amor que transborda dentro do teu coração. E se você está repleta dentro de você, nada mais importa fora de você. O que vier é bônus. Não estou dizendo que seja ruim. Não estou criticando. Mas, se você depende de algo fora para te preencher, aí é um problema. Entende? Então é aquela coisa. Vamos supor que você tem água encanada na sua casa. Legal. Aí você compra uma garrafa d'água. É bônus. Legal, é mais água. Agora, imagina que você não tem água encanada na sua casa. Aí você precisa de baldes de água para tomar banho. Aí é um problema. Então, tenha essa rede de abastecimento na sua casa. E como é que você liga essa rede de abastecimento? Se conectando com a fonte de tudo que existe, que é Deus. Se conectando com esse amor. Só que é aí que tá, não é uma fórmula mágica. É que tu precisa sentir no teu coração. E isso é que é difícil. Porque o teu coração é como se fosse um leme, é como se fosse uma seta. Ele está apontado para uma direção, tipo uma bússola. E aí você precisa apontar o seu coração para a direção correta. Aí você vai começar a sentir isso. E qual que é a direção correta? É Deus. A direção correta é justamente a manifestação do Espírito Santo. Mas o que é exatamente o Espírito Santo? É essa fonte de águas vivas. Quer saber como é que você se conecta nisso? Começa a ler a palavra. Começa a estar em ambientes onde as pessoas estão apontadas nessa direção. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa perfeita, mas quando você está em ambientes onde as pessoas buscam essa fonte, a chance de você encontrar é muito maior. Por quê? Porque um esforço coletivo, ele dá conta do recado muito mais fácil do que um esforço individual. Você pode ser uma pessoa muito forte, mas 50 pessoas têm mais força que você. 200 pessoas têm mais força do que você. É a mesma coisa. Então é por isso que, um outro exemplo, ver um jogo de futebol dentro do estádio é uma outra experiência do que você vê em casa, na TV, por melhor que seja a tua TV. A energia é radicalmente diferente. Dentro do estádio, lotado, 60 mil pessoas, aquela energia toda. Aquilo é muito superior em termos de energia a você estar em casa. Então as pessoas falam assim, não, mas Deus está em todo lugar, eu não preciso ir para a igreja para sentir Deus. Você não precisa ir para o estádio para ver o jogo também. Agora, todo mundo que vai para o estádio fala, é muito melhor o estádio. Ainda mais se você está no camarote.
Então, é muito melhor você ir para uma igreja e sentir aquela energia. Ah, mas eu não gosto daquela igreja. Vai para outra. Vai para algum lugar onde as pessoas estão buscando o quê? A fonte de águas vivas. Só isso. Por quê? Porque o medo, ele é oposto ao amor. Tanto é que a palavra fala, quando você tem o amor aperfeiçoado, esse ágape perfeito, você não tem mais medo. E o contrário também. Quando você tem medo, você não tem esse amor aperfeiçoado. Então, resumo desde o começo, você foi feito para governar, você foi feita para governar. Por que que você não governa? Ou por que que a tua vida está na escassez? Porque você direcionou o seu coração para a mentira. E aí você tirou a tua atenção da fonte de águas vivas. Consequentemente, você passa a perder o seu tempo, a direcionar a sua energia para um monte de outras coisas que não vão satisfazer a tua alma. Consequentemente, você vai ficar cada vez mais sedenta, cada vez mais faminta. É como se você fosse pouco a pouco fechando o registro de água que tem na sua casa para a rua. Uma hora a caixa d'água vai acabar. E aí? Aí a caixa d'água acabou. Ao invés de você abrir o registro, que é o mais inteligente a se fazer, você começa a ficar comprando um monte de galão d'água para tomar banho de galão, de balde. Ao invés de abrir o registro e tomar banho no chuveiro. Esse abrir o registro é o quê? Você abrir o seu coração para Deus. Então é isso que se fala quando se diz que a riqueza ela é natural e a pobreza é resistência ao que é natural. O que é essa resistência? É você que fechou o registro. Por quê? Porque estava com medo que a água fosse vir verde, sei lá, entendeu? Cara, abre o registro só um pouquinho, você não precisa abrir tudo não. Abre o seu coração só um pouquinho. Sabe aquela coisa de, eu não sei o que vai acontecer se eu abrir, mas eu vou abrir só um tiquinho para ver. Abre só um pouquinho. E aí começa a experimentar. E aí, você que tem sede, você que vive num mundo que faz de tudo para te despersonalizar, para te deixar sem identidade, para te tornar só mais um, e aí vender uma solução para você. Você que vive num mundo em que a propaganda ela faz isso de propósito, tá bom? É de propósito. Sté pergunta, você está dizendo que o fim de todo medo está no crer e confiar em Deus? Perfeitamente. Quanto mais 100%, mais perto de 100% você tiver, menos porcentagem de medo você vai ter. Por quê? Porque você vai estar com o registro totalmente aberto. As águas vivas vão fluir eternamente para você, só que Deus é perfeito. A rede de abastecimento nem sempre, né? Então, às vezes pode faltar água, mas nunca vai faltar água viva. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala que se você pedir água para mim, ele fala lá para uma mulher de Samaria, eu vou te dar fonte de águas vivas, para você não ficar pegando água do poço. É a mesma coisa. E coincidentemente, essa mulher, ela tinha tido 5 maridos. E você pensa, mas por que a Bíblia deixou essa picuinha, né? Por que foi para humilhar a mulher, para deixar ela envergonhada? Não, foi com um propósito. A mulher, e pode colocar qualquer outra pessoa no lugar ao invés de mulher, mas nesse caso a mulher, ela tinha tido 5 relacionamentos afetivos e nenhum deles preencheu o coração dela. Por quê? Porque o registro estava fechado. Aí ela se relaciona com alguém que está com o registro fechado também, acabou. Já ouviu aquela história de eu vou me relacionar com alguém porque você me completa? Não existe esse negócio. 2 metades não fazem o inteiro. A matemática diz isso. Pega 0,5, que é metade de 1, multiplica com 0,5, você vai ter 1/4, você não vai ter 1. Meio vezes meio dá 1/4, não dá 1. Entendeu ou não? Então, primeiro se preencha, primeiro seja completa, depois o resto vai acontecendo naturalmente. Ah, mas eu tenho medo do que pode acontecer se eu começar a dizer não para os outros e dizer sim para mim mesmo. O que acontece? Toda vez que você disser não para os outros e disser sim para você, você vai desagradar algumas pessoas. Algumas pessoas não vão gostar. Por quê? Porque elas só querem sugar a sua energia, aí você está falando não para elas. É lógico que os vampiros vão ficar bravos. Você estava dando energia até ontem, agora você vai falar não? É isso aí, vai buscar em outro lugar. Aí eles vão tentar fazer chantagemzinha emocional e tal, para que você continue dando energia para eles.
Não conseguindo, eles vão partir para outra, acabou. Vão ficar com fome, não vão encontrar em você, vão buscar em outro. E você vai preservar você mesma e você vai abrir o seu coração para a única pessoa que importa, que é Jesus Cristo. É só isso. Então, à medida que você vai permitindo esse amor ágape verdadeiro preencher você, as coisas vão acontecer. E aí a terceira parte, que é João 21, dos versículos 15 a 17, é espetacular isso daqui. Presta atenção, isso vai explodir a tua cabeça. Presta muita atenção. Jesus estava lá de boas com os discípulos, eles tinham feito um banquete da hora e tal. Imagina, aquele banquete com um monte de coisa e tal, e todo mundo ficou de bucho cheio. Aí chegou lá o Pedro, né? Só o Pedro que se lasca, é aquele cara estouradinho e tal. Aí ele vai chegar lá para Jesus e Jesus vai perguntar para ele assim: Pedro, você me ama? Aí se você leu a groselha em português, você não vai entender o verdadeiro significado. Aí quando você lê o original, você vai ver que quando Jesus pergunta você me ama, Jesus não está perguntando assim, tipo, amor erótico, não está perguntando amor de brother, está perguntando o que? Amor ágape. Olha só. O que é você me ama em termos de amor ágape? A gente não acabou de falar que amor ágape é aquele amor que preenche? É o amor que deixa o seu coração repleto e lança fora todo o medo? Pois bem, Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama a Deus, ou melhor dizendo, a Jesus, dessa maneira. Aí Pedro fala assim: opa, claro, eu amo. Só que aí você vai ler no grego, não está escrito ágape, está escrito philos. E philos é aquela coisa de afeição, é de broderagem, é tipo assim, nossa, eu gosto de você. Imagina você vai falar assim, viu, você me ama? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de você. Hashtag broxante. Então, aí Jesus fala assim, tá bom, então você gosta de mim? Então, dá de comer para as minhas ovelhas. O que é isso? Você não encheu o teu bucho? Então tá bom, então pega as minhas ovelhas e dá de comer para elas. Já que você não transborda, já que você não tem esse amor ágape que transborda e que você multiplica o amor da fonte do coração, então pelo menos alimenta as minhas ovelhas. Pelo menos. Porque já que você gosta da forma, já que você gosta da carne, que você não chegou ainda no nível ágape, que você só está no nível philos, o que é isso? Esse amor de Jesus é um amor ágape, é um amor almático, é um amor que vai além da carne, que transcende a carne. Então é aquela coisa assim, sabe aqueles casais que estão há 70 anos juntos? Por que ainda estão juntos? Não é o sexo que deixa eles juntos. Às vezes não é nem mais a conversa, porque os dois já estão gagá, velho. Às vezes eles nem conversam mais entre si. Mas existe algum magnetismo que permite que os dois fiquem juntos. E é um magnetismo que não depende de palavras faladas, mas de energia sentida. Que magnetismo que é esse? É esse amor que vem do coração. É essa fonte de águas vivas que vem do coração. Então é isso que de forma eterna vale mais. Esse amor de philos, por exemplo, você tem o termo filosofia. O que é sofia? É o conhecimento popular. E philos é gosto. Gostar de conhecimento, filósofo. E você tem outras coisas que tem philos, tá? E por aí vai. Então a ideia é, philos é só gostar, cara. Então, esse trecho na Bíblia está mostrando as diferenças entre o amor que preenche e o amor que não preenche. Porque para a gente entender o que é esse amor que vai lançar fora o medo, você tem que entender os níveis diferentes de amor. Os níveis diferentes de afeto, de gostar. Sabe aquela coisa, você começa a conhecer alguém, você começa a gostar da pessoa, legal, é um afeto. Aí depois você começa a se enamorar da pessoa, aí depois você começa a se apaixonar, amor eros, erótico, aí você quer a pessoa, você deseja a pessoa. Isso passa. Essa demência da paixão passa, fica em paz. Aí depois o que sobra? O amor verdadeiro. Eu quero constituir uma família. Sem amor verdadeiro, esquece, vai ser uma família desestruturada. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar outras pessoas para pagar
um erro que você cometeu junto com o seu cônjuge, não faça isso. Tenha responsabilidade, ou seja, tenha critério ao selecionar as pessoas para fazer parte da sua vida. Qual que é o melhor critério? Amor ágape. Mas Pedro não deu conta de ter esse amor ágape. Então o que ele fez? Eu gosto de você. Então Jesus falou assim, então tá bom, então alimenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta a segunda vez, você me ama? E aí é o amor ágape que Jesus está perguntando de novo. Tipo, eu vou te dar outra chance, tá? Você realmente me ama? Ama. Aí o que o Pedro responde? Eu gosto de você. Beleza, então é um gostar demais da conta. Eu gosto muito de você. Aí Jesus fala o quê? Então pastorei as minhas ovelhas. Já é um segundo nível. No começo, se você só gosta, tipo, eu acho você da hora, assim, daorinha. Tá bom, então dá de comer para as minhas ovelhas. Tá bom. Nossa, eu acho você, assim, sensacional, velho. Eu acho você espetacular. Então pastorei as minhas ovelhas. E é a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro. Pedro fica #ofendido. Hoje em dia ia ser cancelado Jesus se Jesus fizesse essa pergunta. Porque o que Jesus pergunta a terceira vez? Você gosta de mim? Aí Pedro ficou, como assim? Pô, eu não falei que eu gostava demais da conta de você? Aí você não perguntou mais se eu te amo ou não? Aí Pedro ficou melindrado, ficou ofendidão. Aí Jesus pergunta, você curte eu? Você gosta de mim? Aí Pedro fala, pô, sacanagem, não sei o que e tal, mas eu gosto de você. Aí Jesus fala o quê? Então dá de comer para as minhas ovelhas. Tipo, esse é o nível do teu amor? Esse é o nível do teu gostar? Então tá bom, então cumpre essa tabela aí que já tá de bom tamanho, se é que você tem algum sentimento positivo por mim. E aí, assim Pedro fez. E olha que Pedro fez um monte de coisa da hora, vários milagres e tal. Mas nessa época ele não tinha o amor ágape, entende? Então, assim acontece com nossos corações. Às vezes a gente não tem o amor ágape por Jesus. Por quê? Porque a gente não conhece. A gente não tem intimidade. Tá tudo bem. Vai dando de comer para as ovelhas. Vai pastoreando as ovelhas. Depois, aí pensa só, o que Jesus ia responder se Pedro tivesse falado assim, eu amo você. Amo, com ágape. Que essa fonte que transborda, não importa o que aconteça, eu amo. Com todo o meu ser. O que Jesus ia responder? Entende? Que fique de reflexão. Mas veja, quando você tem esse amor ágape dentro do teu coração, acabou o medo. E se acabou o medo imaginário, você se torna uma pessoa muito foda. E aí você pode fazer o que você quiser. Dentro da legalidade, dentro daqueles monte de coisa toda, o óbvio, mas você consegue o quê? Governar. E aí você consegue escalar socialmente. Mas por que nem todo mundo vai chegar nesse nível? Porque está tudo em paz, já está escrito na palavra. Os pobres vocês sempre vão ter entre vocês. Não é para todo mundo. É um jogo. Quem é que dá conta de aprender a governar? Não é todo mundo que vai aprender. E está tudo bem. Quem não aprender, vai trabalhar para quem aprender. Só isso. Agora, eu pergunto para você que está assistindo. Você quer ficar como que papel? Só aquele que trabalha para o governante ou você quer governar? Ou você quer... E olha só que governo não é só financeiro, tá? Não é a empresa que eu estou falando. É a tua casa, é a tua família, é o teu legado. Porque se você é governante na tua casa, você é governante no seu trabalho, mesmo que esteja aprendendo, mesmo que esteja CLT. Porque o seu destino está na tua frente. E não o salário, e não o medo de não ter uma renda estável. Quando eu estava no Uber conversando, lá no canal no YouTube, tá Uber Talks, Gaiola e Liberdade. Acompanha meu canal no YouTube, @IgorCarbone. Uma das queixas da motorista de aplicativo foi o quê? Que ela queria muito uma renda estável. Por quê? Por medo de não saber o que vai acontecer se ela não tem uma renda estável. Então, às vezes, eu conversei com outro motorista hoje, às vezes você tem filho. Aí o rolê é diferente, é muito mais amedrontador. Porque você passar fome, beleza. Agora, quando você é pai, quando você é mãe, o game é diferente. E aí veja que, será? E aí as pessoas, elas se fazem essas perguntas, mas será que é inteligente eu ter filho e tal? Será que eu vou dar conta de alimentar? Mas são outros medos. E tá tudo certo.
O que eu sei é, eu nunca vi alguém tão motivado quanto um pai. Eu nunca vi alguém tão motivado quanto uma mãe. Nunca, na minha vida inteira. Pensa numa pessoa motivada, velho. A maior motivação que tem é você ter uma criança para alimentar. A maior motivação que tem. Só que é o maior medo também que tem. E como é que você lida com esse medo grande? Quanto maior o tamanho do medo, maior tem que ser o tamanho do teu amor. A coragem, ela é uma consequência do amor. Ela não é uma consequência de força. Não é uma consequência de poder. Não é consequência de valentia. A coragem, ela é uma consequência de quanto amor você tem no teu coração. De quanto você abriu o registro para a água viva entrar na tua vida. E o que significa você abrir esse registro? Você criar relacionamento com Deus, você falar as tuas imperfeições para Deus, você falar os teus pensamentos, as tuas emoções na privacidade do teu quarto. Ao invés de você ficar fofocando para as amigas ou para os amiguinhos, ou você ficar falando da sua vida para quem só vai te trair ou quem só vai ter inveja em relação a você, conversa com Deus, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E aí você vai orar na tua privacidade. Aí você vai conversar e você vai derramar o teu coração. Por quê? Ao abrir o teu coração, você abre também as tuas feridas. E as pessoas, elas podem te ferir. Por quê? Porque elas têm esse instinto de predador dentro delas. O homem e a mulher, os dois, tá? Tem instinto de predador dentro deles. Por quê? Porque precisa de carne, velho. Come carne, entendeu? A constituição do corpo, por mais que tenha gente que fale o contrário, é uma constituição que ela é soporífica. O que é isso, cara? É uma constituição que ela depende de predatismo para sobreviver. É o que se fala da animalidade do corpo, da carne. Beleza. Então, se você sabe que os seres humanos, eles têm essa tendência, é uma tendência, tá? Não é uma obrigação, a serem predadores, naturalmente existe um risco em você se expor. É que nem você sangrar num mar de tubarões. É um risco. Então, não sangre perto de quem você não confia. Agora, confie em Deus. Confie em Jesus. E aí você pode sangrar na tua privacidade do teu quarto. Aí sim, é você olhar para você mesma, olhar para as suas cicatrizes, olhar para as tuas feridas e pensar, caramba, eu vou falar por mim, tá? Não estou apontando dedo para ninguém. O meu caso. Por que eu fui confiar nessas pessoas? Por que eu fui me relacionar com essas pessoas? Por que eu fui abrir meu coração para essas pessoas? Por que eu fui acreditar no que fulano falou? Por que eu fui acreditar em tal coisa, em tal oportunidade e tal? Por quê? E aí é abrir o coração e perceber, conforme você vai abrindo seu coração, você vai percebendo o tamanho pequenininho que você tem diante da imensidão de Deus. Isso vai te dando humildade. Porque à medida que você vai olhando para você mesmo, para você mesma, você vai percebendo assim, cara, na verdade eu não sei de nada. Então se você porventura acha, nossa, o cara tá de terninho, o cara tá de bigode e tal, ele deve ser muito arrogante. Muito pelo contrário. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Hoje eu sei que eu não sei nada. Quando eu era um adolescente soberbo, aí eu achava que eu era o bambambam. Hoje eu sei que eu não sei nada. Por mais que eu possa falar bonitamente e tal, na prática, velho, eu não sei nada. Mas esse tiquinho quase insignificante que eu sei pode te ajudar. Então aí você vai percebendo, cara, a insignificância do ser. E aí você vai percebendo, além dessa insignificância, uma dependência. Puxa vida, Deus, eu não sei nada, sozinho eu não dou conta de fazer nada, eu preciso dessa fonte de águas vivas. E aí você vai se dando conta, você vai aprendendo porque que é muito melhor você ter a fonte de águas vivas do que você ficar tomando água do poço. O que é água do poço? É a atenção dos outros. O que é água do poço? É like no Instagram. O que é água do poço? É compartilhamento no TikTok. Isso é água do poço. Nunca vai preencher, porque é uma água até salgada. É uma água que não mata a sede. E se sacia temporariamente a sede, depois volta. Sabe aquela coisa daqueles relacionamentos assim que é como se você precisasse da pessoa cada vez mais
E a pessoa também vai precisando de você e vocês vão se tornando meio que uma coisa só, mas uma coisa que é dependente, é codependente, aí ninguém tem mais vida além do relacionamento, mas fica aquele grude, fica aquela coisa compulsiva, assim, e aí fica com aqueles ciúmes e, pô, não pode nem olhar pra ninguém, não pode falar com mais ninguém, sabe aquela coisa doentia? Por quê? Porque o coração tá com sede. É só isso. E se o teu coração está com sede, eu falo pra você encarecidamente, por favor, confia no que eu tô te falando. Abre o registro do teu coração para Deus. Você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do que eu estou falando, mas pelo menos experimenta o que é você ter a fonte de águas vivas para te alimentar. Pelo menos sente o sabor da água viva. Sente o sabor da comunhão com Deus. Sente o sabor do amor ágape. Pelo menos uma vez na vida. É meio que uma questão de honra. Pelo amor de Deus, uma única vez. Sabe, tem coisas na vida que você precisa passar pelo menos uma vez. Pelo menos. E uma delas é o quê? É você viver o amor ágape. Pelo menos uma vez na vida. Sabe, já chega de você ficar buscando a aprovação dos outros. Já chega de você ficar com medo da opinião dos outros. Já chega de você ficar dando atenção para quem não, sabe, não é progresso, sabe? Para quem só tá atrapalhando o rolê. Sabe, já chega de ficar pulando na bala errada, cara. Começa a abraçar o progresso. E o progresso vai te separar de quem é retardatário. Quem só é âncora. Quem só tá te puxando para baixo e para trás. E aí você vai percebendo que eu não preciso de ninguém. É legal quando tem as pessoas certas. Mas não é uma necessidade como era antes. E aí, à medida que você vai tendo esse amor verdadeiro, as coisas vão acontecendo para você. Resumindo, desde o começo, o teu objetivo é ser governante. É você reinar. Reinar significa o quê? Você ter majestade. Você ter dignidade. Você ter glória. Você brilhar. Só que o que trava isso? O que começa a ofuscar esse brilho? Os medos. Medos do quê? Imaginários. Esses medos imaginários, eles acontecem como? Quando você começa a prestar atenção em tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que está fora de você, nas mentiras. Quanto mais mentiras você aceita na tua cabeça como sendo verdades, mais você se distancia disso. E o sistema faz um trabalho incessante de alimentar mentiras para você. É mentira na política, é mentira na propaganda, é mentira no filtro no Instagram, é mentira o tempo todo em todos os lugares. E aí o desafio é, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer o caminho, você precisa conhecer a vida. Porque as três coisas é uma coisa só. Caminho, verdade, vida. É o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é Jesus pessoa? Antes de ser pessoa, é o símbolo que ele representa. Qual que é o símbolo que ele representa? Amor ágape, o amor sacrificial, o amor que é assim, cara, é transbordante e não tá nem aí. Por quê? Porque sempre vem mais. Sempre vem mais. E esse tipo de amor é o amor que não retém o fluxo. Imagina só, você tem o seu registro, quando enche a sua caixa d'água, o registro para de rodar. E no sistema que a gente está hoje, ok, porque aí você não paga mais conta d'água. Mas imagine se fosse de graça. Aí você poderia usar essa água para irrigar uma fazenda. E você não ia pagar nada. Mas você ia estar usando o seu recurso para multiplicar o valor. É isso. Quanto mais você irrigar a terra, quanto mais você nutrir a terra, as pessoas, os outros corações, mais água vai sendo colocada no seu coração. E aí sim, a consequência natural é o enriquecimento financeiro. Primeiro começa onde? No coração. Começa a nutrir outros corações. Vai sendo fiel no pouco, que aí você vai ser colocada sobre o muito. E aí o amor verdadeiro vai entrando na sua vida, porque aí você vai se alicerçando do jeito certo. Aí você vai estar começando certo. E aí o dinheiro não vai corromper você, porque é um medo comum também da galera. Nossa, mas será que o dinheiro vai corromper os meus princípios, os meus valores? Não. Só vai potencializar o que você já tem. Se você já tem amor ágape no coração, ele vai potencializar isso. E ninguém está falando para você ser perfeito. Esquece perfeição, mas faz o seu melhor. E entrega o seu coração para Deus, que as coisas vão acontecer. Beleza? Para você que quer as referências, Gênesis 1:26,
Gênesis 1, 28, de ser frutífero. Qual que é essa questão do medo e do amor? 1 João 4, versículo 18 em diante. E a questão do ágape e do filos? João 21, versículos 15 a 17. Muito obrigado você que ficou até aqui nessa live de sábado sobre estudos bíblicos e de prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida e torne os seus caminhos cada vez mais prósperos, para que você possa também abençoar outros corações e que você saia dessa vida de escassez, escassez afetiva, escassez de relacionamento, escassez financeira. Pode deixar aqui na legenda. Faz o seguinte, manda uma mensagem no privado para mim que eu mando para você certinho, tá bom? Porque agora eu tô no celular aqui, digitar vai ser meio difícil aqui. Então, mas manda uma mensagem no privado que eu mando para você os versículos tudo certinho. Então, seja frutífero, seja frutífera. Multiplique os corações, multiplique o valor do amor nos corações das outras pessoas, que pode ter certeza. O registro sempre vai estar aberto e sempre vai ter água, porque a água é infinita. Beleza? Sábado que vem tem mais. Então, fique ligado, fique ligada, que Deus te abençoe. Até mais, até a próxima.